Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Os Borgias, de Alexandre Dumas. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 2. O mundo havia chegado a um daqueles momentos marcantes da história em que, entre o fim de um período e o início de outro, tudo se transforma. A leste ficava a Turquia, ao sul estava a Espanha, a oeste a França e ao norte a Alemanha. Além do título de grandes potências, todos esses países exerceriam no futuro uma enorme influência sobre os estados secundários. Da mesma forma que Alexandre VI, também lançaremos um rápido olhar sobre todos esses países e veremos quais eram suas respectivas situações em relação à Itália, que cada um deles cobiçava como um prêmio. Constantino Paleólogo Dragazes, sitiado por 200.000 turcos, depois de ter rogado em vão pela ajuda de toda a cristandade, não quis sobreviver à perda de seu império e foi encontrado, morto no meio dos mortos, perto do portão de Trofana. Em 30 de maio de 1453, Maomé II havia entrado em Constantinopla, onde, após um reinado que lhe fez jus o título de Fatili, ou seja, o Conquistador, morreu deixando 2 filhos para trás. O mais velho deles ascendeu ao trono com o nome de Bajazeto II. A ascensão do novo sultão, contudo, não ocorreu com a tranquilidade garantida por seu direito de primogênito e pelo fato de ter sido a escolha do pai. Seu irmão mais novo, Digen, mais conhecido pelo nome de Zinzin, havia apelado para a sua condição de porfirogênito, ou seja, nascido durante o reinado de Maomé, ao passo que Bajazeto, que nascera antes, era o filho de um homem que, à época, era um qualquer. Tratava-se de uma artimanha torpe, mas onde a força é tudo e a lei não é nada. Foi o suficiente para suscitar uma guerra. Os 2 irmãos, cada um à frente de um exército, batalharam na Ásia em 1482. Digen foi derrotado após uma luta que durou 7 horas. Perseguido pelo irmão, que não lhe deu tempo para reunir o seu exército, ele se viu obrigado a embarcar para a Cilícia. Refugiou-se em Rhodes, onde pediu a proteção dos cavaleiros de São João, que, não ousando dar-lhe asilo em sua ilha, que ficava tão perto da Ásia, mandaram-no para a França, onde o abrigaram cuidadosamente em um de seus protetorados. Fizeram isso a despeito dos pedidos de Qabai, sultão do Egito, que, tendo se rebelado contra Bajazeto, desejava o jovem príncipe em seu exército para conferir à sua rebelião uma aparência de guerra legítima. A mesma exigência foi feita com a mesma intenção política por Matias Corvino, o rei da Hungria, por Fernando, o rei de Aragão e da Sicília, e por Fernando, o rei de Nápoles. Bajazeto, sabendo da importância que acompanhava um rival tão valioso, principalmente se ele tivesse se aliado a um dos príncipes com quem ele próprio guerreava, enviou embaixadores a Carlos VIII, oferecendo-lhe, caso ele consentisse em manter Digen consigo, uma pensão considerável, bem como a soberania da França sobre a Terra Santa, assim que Jerusalém fosse conquistada pelo sultão do Egito. O rei francês concordou com os termos. Contudo, Inocêncio VIII interveio, reivindicando Digen para si, aparentemente para apoiar, em nome das reivindicações do refugiado, uma cruzada contra os turcos, mas, na realidade, só queria se apropriar da pensão de 40.000 ducados oferecidos por Bajazeto a qualquer um dos príncipes cristãos que concordasse em ser o carcereiro de seu irmão. Carlos VIII não se atreveu a recusar ao chefe espiritual do cristianismo um pedido baseado em tais razões sagradas. Sendo assim, Digen deixou a França, acompanhado pelo grão-mestre de Aubusson, sob cuja responsabilidade ele estava.
Seu guardião, contudo, em troca de um barrete de cardeal, consentira em entregar seu prisioneiro. Em 13 de março de 1489, o infeliz jovem, alvo de tantos olhares sequiosos, montado em um cavalo esplêndido e vestido com trajes orientais magníficos, fez a sua entrada solene em Roma, entre o prior de Alvernia, sobrinho do grão-mestre de Aubusson, e Francisco Cibo, o filho do Papa. A partir desse dia, ele permaneceu ali e Bajazeto, fiel às promessas que tinha grande interesse em cumprir, pagou pontualmente ao soberano pontífice uma pensão de 40.000 ducados. Essa era a situação da Turquia. Fernando e Isabel reinavam na Espanha, estabelecendo as bases daquele vasto império que estava destinado, 25 anos depois, a Carlos V declarar que o sol nunca se punha em seus domínios. De fato, esses dois soberanos, aos quais a história atribuiu a alcunha de os católicos, haviam reconquistado quase toda a Espanha e expulsado os mouros de Granada, seu último baluarte. Entre mentes, dois homens geniais, Bartolomeu Dias e Cristóvão Colombo, haviam conseguido, para grande proveito da Espanha, encontrar um mundo perdido e conquistar um mundo ainda desconhecido, respectivamente. À vista disso, graças às suas vitórias no mundo antigo e às suas descobertas no Novo Mundo, haviam conquistado uma influência na corte de Roma que nunca fora desfrutada por nenhum de seus predecessores. Essa era a situação da Espanha. Na França, Carlos VIII ocupou o lugar de seu pai, Luís XI, em 30 de agosto de 1483. Este último havia, por meio de execuções, deixado para trás um reino pacífico, amaciando o terreno da criança que ascendeu ao trono sob a regência de uma mulher. Havia sido uma regência gloriosa, que minou as pretensões dos príncipes de sangue, pôs fim às guerras civis e reuniu sob o domínio da coroa tudo o que ainda restava dos grandes feudos independentes. À época à qual aludimos, Carlos VIII, com cerca de 22 anos de idade, era, se acreditarmos em Luís de la Trémoille, um príncipe franzino de corpo, mas grande de coração. Se acreditarmos em Comines, abre aspas, uma criança que acaba de sair do berço, desprovida de bom senso e de dinheiro, de constituição fraca, repleta de obstinação e se cercando de loucos em vez de sábios. Fecha aspas. E, por fim, se acreditarmos em Francesco Guicciardini, cujo julgamento, por ser ele mesmo italiano, poderia ser um tanto parcial. Ele era, abre aspas, um jovem pouco inteligente no que dizia respeito aos atos de outrem, mas movido por um desejo ardente de governar e de conquistar a glória, um desejo muito mais fundamentado em seu caráter superficial e impetuoso do que em qualquer consciência de engenhosidade. Inimigo de todo o esforço e de toda iniciativa, quando tentava empregar qualquer tipo de atenção, mostrava-se sempre carente de prudência e de bom senso. Se, à primeira vista, algo sobre ele parecia digno de elogio, em uma inspeção mais minuciosa, constatava-se que aquele algo era mais próximo do vício do que da virtude. Era liberal, é verdade, mas de um jeito temerário, sem medida e sem discernimento. Vez ou outra era acometido por uma vontade inflexível, mas era mais por obstinação e não por constância. E aquilo que seus bajuladores chamavam de bondade seria muito mais bem descrito como insensibilidade a insultos ou pobreza de espírito. Fecha aspas. Quanto à sua aparência física, se acreditarmos no mesmo autor, era ainda menos lisonjeira e correspondia perfeitamente à sua pobreza de espírito e de caráter. Tinha baixa estatura, uma cabeça grande e um pescoço curto e grosso, com peitoral e ombros largos. As coxas e pernas eram longas e delgadas,
Como seu rosto também era feio, salvo a dignidade e força presentes em seu olhar, e todos os membros eram desproporcionais entre si, ele se assemelhava mais a um monstro do que a um homem. Tal era aquele a quem fortuna estava destinada a transformar em um conquistador, e a quem o céu havia reservado mais glórias do que ele era capaz de carregar. Essa era a situação da França.